Os dois maiores rivais do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco da Gama, fazem acordo. Eu vou explicar para você entender. Abel Ferreira sendo contestado pela torcida. A gente vai explicar para você o que está acontecendo com o Palmeiras nos últimos jogos. E o Corinthians? Corinthians vem passando dificuldade no seu plano de sócio-torcedor. A gente vai explicar para você e deixar você informado. Mas para isso, fica até o final que eu vou te contar tudo depois da vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rota da Bola. Muito obrigado a todos que assistem aqui o nosso canal. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, eu convido a você a se inscrever e a se juntar aos quase 2.000 inscritos aqui no canal, tá bom? Hoje nós vamos tratar aqui do futebol brasileiro. Primeiro quero me apresentar, eu sou Richard, analista esportivo aqui do canal. Fique totalmente à vontade para ficar informado, é claro, do time do seu coração. Como eu falei na abertura do vídeo, nós vamos tratar aí desse acordo que teve entre Flamengo e Vasco da Gama, os dois maiores rivais praticamente do futebol carioca e do futebol brasileiro, mas tiveram um acordo. Qual foi esse acordo? É sobre a questão do Maracanã. Inclusive eu fiz um vídeo explicando porque o que acontece no Maracanã. O Maracanã tem a questão aí que não é nem de um clube do futebol carioca, nem do futebol brasileiro. Então o Flamengo e o Fluminense são os que são atualmente responsáveis pela parte administrativa. Para você entender, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo falando sobre tudo o que aconteceu em relação a esse acordo entre Flamengo, Fluminense e o estado do Rio de Janeiro. Aproveite, clique no link que está aqui na descrição para você entender e assistir o outro vídeo. Mas antes, assiste esse vídeo aqui até o final, tá bom? Voltando à questão aí do acordo, o Flamengo e o Fluminense estavam sempre fazendo seus jogos no Maracanã. No caso do Vasco da Gama e do Botafogo, o Botafogo fazia seus jogos de mando de campo no Engenhão e o Vasco da Gama estava fazendo seus jogos no mando de campo em São Januário. Mas a gente sabe que o Maracanã tem um espaço bem maior em relação à bilheteria, a público, e o Vasco entrou de acordo com o Flamengo para fazer seus jogos também no Maracanã, esses jogos que são contra o próprio Flamengo. Um dos jogos, e o primeiro jogo será dia 3 de junho, esse jogo é a mando, o mando de campo é do Vasco da Gama, e o outro jogo será no dia 18 de outubro, esse jogo já é mando de campo do Flamengo. O que acontece? No jogo de ontem, entre Fluminense e Vasco da Gama, entre Fluminense e Vasco da Gama, o Vasco da Gama só tinha direito a 10% da bilheteria, isso é muito pouco para um clube da grandeza aí do Vasco da Gama. Com isso, o Flamengo e o Vasco sentaram, conversaram, e o que vai ser feito? A partir de agora, esses dois jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, que vão jogar todos dois no Maracanã, para começar, o público, as torcidas, vai ser meio a meio. Então, se forem colocados à disposição 70 mil ingressos, serão 35 mil ingressos para a torcida do Vasco e 35 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Outro detalhe muito bom para as duas equipes é a questão da bilheteria. Tá? Todo o valor arrecadado será também 50% para um e 50% para o outro. Caso seja uma arrecadação ali por volta de 3 milhões, por exemplo, é 1,5 milhão para o Vasco, 1,5 milhão para o Flamengo. Esse foi o acordo que os dois clubes fizeram para fazerem e realizarem seus jogos no Maracanã, certo? Espero aí que sejam bons jogos, espero que as torcidas se unem, vamos evitar violência, vamos fazer com que a família volte para os estádios. Esse aí foi o acordo feito entre Flamengo e Vasco da Gama. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se está gostando desse conteúdo, deixe seu like. E eu quero saber de você, foi legal esse acordo aí entre Vasco e Flamengo? Aproveite o espaço e deixe seu comentário. Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians, que é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que sempre está brigando ali por títulos, Campeonato Paulista, Campeonato da Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. Tem suas rendas, tá? Tem suas rendas. Tem bilheteria, tem a questão de direito de imagem,
tem a cota de televisão, todos esses são valores que entram no clube para ser administrado. Outro valor muito questionado nos clubes é a questão do sócio-torcedor. E, por sua vez, o Corinthians, com essa torcida imensa, espalhada por todo o Brasil, não está sendo vantagem para o Corinthians. O Corinthians aí que perdeu bastante sócio-torcedor nos últimos tempos, teve uma pequena queda e está buscando fazer esse encaixe novamente para ter uma renda bem melhor. Só para a gente ter uma ideia, hoje, né, no caso de 2023, estamos no início dos campeonatos, a receita de 2022 do Corinthians ficou abaixo dos 10 milhões em relação ao sócio-torcedor. Um valor bem abaixo para um clube que tem uma folha salarial muito alta. A gente fez aqui um levantamento de como está os sócios torcedores dos clubes. Só para você ter uma ideia, a colocação pelo qual o Corinthians está em relação a esse valor. O primeiro, em relação a isso, está o Flamengo, que arrecada 72 milhões. O segundo vem o Internacional com 61 milhões. Grêmio com 53 milhões. O Palmeiras, o quarto colocado, com 45 milhões. Atlético Paranaense, 38 milhões. Eu achava que o Atlético Mineiro poderia estar aqui entre os três ou até os quatro primeiros colocados. Fortaleza com 35 milhões e somente agora o Galo aparece com uma receita de 29 milhões em relação a seu sócio torcedor. Tá? Curitiba e Fluminense estão juntos com um faturamento de 22 milhões. Aí tem 3 times com 20, que é o Bahia, o Ceará e o Santos, que arrecadam 20 milhões com seu sócio torcedor. O São Paulo, 18 milhões. E olha só, o América, ele está com ali acima do Corinthians, com aproximadamente ali 14 milhões em receita. Vasco da Gama está acima também, com 12 milhões em receita com seu sócio torcedor. E chegando ao Corinthians e Cruzeiro estão iguais, com a arrecadação aí com seu sócio torcedor de 9 milhões. Eu acho muito abaixo do time da grandeza do Corinthians. E se a gente for fazer um parâmetro, o Cruzeiro estava na Série B, subiu recentemente e já tem um arrecadamento igual o do Corinthians. Então, o Corinthians tem que fazer um planejamento, tem que fazer com que o sócio-torcedor novamente venha a inserir esses valores. Na verdade, quem não é sócio, né? Quem não é sócio, vinha a ser sócio do Corinthians para que o Corinthians tenha uma receita bem maior em relação a esse valor que ele arrecada por ano em relação ao sócio-torcedor, que para mim é muito baixo pela grandeza e pela folha salarial que o Corinthians tem, que é bem alta, de 9 milhões em relação ao sócio-torcedor. Eu acho que é bem abaixo do que o Corinthians merece. Se você acha pouco, deixe seu comentário. Você acha muito. 9 milhões de reais em relação ao sócio-torcedor. Aproveite o espaço e deixe seu comentário. Se você é corintiano, já deixe o seu like. Tá bom? Antes da gente encerrar, agora eu vou trazer informações do Palmeiras. E Chatson, tu falou lá no início que o Abel Ferreira está sendo contestado. Sim, Abel Ferreira está sendo muito contestado, não pelos títulos, pelo futebol apresentado, pelas conquistas, pelo planejamento, pela sua postura. Não. Às vezes um detalhe irrita o torcedor. E um desses detalhes é em relação à sua joia, as suas joias, na verdade, né? O Endrick explodiu no mercado mundial, inclusive já foi contratado pelo Real Madrid, um valor altíssimo aí em relação à sua contratação. E Giovani também, um garoto da base, também atacante, que participou somente de 4 partidas durante a temporada. Muito abaixo, porque tudo que espera aí dos dois jogadores, o Endrick participou um pouquinho mais das partidas durante aí a temporada, mas está muito abaixo. Só para a gente ter uma ideia, no último jogo, o Palmeiras já estava ganhando por 2-0, Abel Ferreira fez várias substituições, e o que irritou justamente o torcedor, que fez com que o torcedor aí ficasse questionando o Abel Ferreira, foi porque tanto o Endrick como o Giovani estavam no banco de reserva e ele não utilizou os jogadores. Inclusive jogou com o Navarro, improvisou um pouquinho ali com um atacante pela beirada, mas não colocou nenhum dos dois jogadores. Então a torcida questionou muito e se pergunta por que Abel Ferreira não utiliza a garotada. Se você olhar
as escalações, a forma que o Palmeiras joga, você pode olhar que raramente ele está utilizando a garotada, os meninos da base. Raramente ele está ali. Dudu é incontestável, fica sempre jogando ali, goleiro, enfim. Todos os jogadores ali fazendo parte ali do Rafael Veiga, sempre jogando ali como titulares. Mas a garotada quer espaço, a garotada quer também mostrar seu trabalho e Abel Ferreira não vem fazendo isso. A gente tem exemplo aí do Flamengo, que está usando muito jogadores da base. O Santos talvez seja a maior vitrine do futebol brasileiro em relação a usar a base, mas o Abel Ferreira está sendo contestado por isso. Tem os jogadores, existe a possibilidade de utilizá-lo, como eu dei o exemplo agora há pouco da última partida, que o Palmeiras estava ganhando, ele não utilizou os atletas, e a torcida já está começando a ficar super chateada, porque o Hendrick não está sendo utilizado e já sabe que está contratado e quando ficar de maioridade vai para a Espanha defender as cores do Real Madrid. Assim como o Hendrick já foi negociado, Giovani também já foi sondado aí e pode estar saindo do Palmeiras. O Hendrick foi uma negociação de 72 milhões, só para você entender, milhões de euros, tá? E o Giovani já foi sondado aí no valor de quase 20 milhões de euros. Então são valores aí bem altos aí para os dois atletas. Mas Hendrick já foi negociado e Giovani falta ser negociado. Então, você palmeirense, você acha certo essa forma que o Abel Ferreira faz com que às vezes não utilize os atletas da base? Deixe seu comentário. Você usaria Hendrick e Giovani como titulares ou no segundo tempo? Aproveite o espaço, deixe seu comentário, sua opinião em relação a qual seria a melhor forma de utilizar os garotos da base. Se você não é inscrito aqui no canal Rota da Bola, se inscreva aqui no canal, acione o sininho na notificação. E se você gostou desse conteúdo, não saia daqui sem deixar o seu like, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, das informações. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro. Boa sorte a todos os clubes. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, valeu, tchau.